Comentário expositivo do Novo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Mas vejo nos meus membros. No versículo anterior, o nosso escritor havia afirmado que o seu desejo mais íntimo, isto é, com a sua alma e espírito, o que ele mais queria mesmo era cumprir a vontade de Deus para a sua vida. No entanto, nem sempre é como o homem deseja, porque os pensamentos são obstruídos pela realidade que é totalmente diferente das intenções. Ao se referir aos membros, o autor está falando do corpo, ou da carne, que vive subjugada às forças do mal. Depois da rebelião dos seres humanos contra o Criador de todas as coisas, novas forças passaram a atuar nos membros do corpo dos filhos dos homens para que estes não façam a vontade de Deus, e isso é uma realidade do dia a dia. Outra lei. Essa não é a lei de Moisés, nem muito menos as leis dos homens, mas sim leis invisíveis que dominam os seres humanos, a fim de torná-los refém do pecado com suas consequências. A síndrome do pecado está cravada na natureza dos filhos dos homens, e com isso é como se todos os que nascem de mulher, e têm como progenitor um homem, traz consigo já o estigma da escravidão do pecado. Neste dilema, a realidade é totalmente diferente do querer, porque as pessoas até desejam servir a Deus, mas as leis da desobediência são mais fortes do que a boa vontade do homem realizar os planos de Deus. Esta lei sobre a qual Paulo chama de outra é justamente a lei da apostasia e da rebelião, que batalha contra. No capítulo seguinte, logo em seu começo, Paulo fala de duas leis que se chocam dentro do próprio homem, gerando tempestuosas guerras e conflitos, no sentido de demonstrar de que lado o homem se encontra. Esta é a guerra na esfera espiritual e terrena, em que por um lado, o homem quer voltar às suas origens, imagem e semelhança de Deus, mas o seu lado terreno o arrasta para o mal. A esta batalha o escritor chama de inclinação da carne e inclinação do espírito. A inclinação da carne é para as coisas desta vida que desagrada a Deus, e a inclinação do espírito é o homem buscar fazer tudo aquilo que representa a vontade de Deus, o que é difícil de realizar, porque o mundo jaz no maligno. A lei do meu entendimento. Já temos comentado que todo ser humano traz consigo algum tipo de conhecimento sobre a vontade de Deus, seja um mandamento expresso, como foi o caso de Adão, seja a lei da consciência, como no tempo antes da lei de Moisés, seja o tempo da velha dispensação da lei de Moisés, e muito mais nos dias de hoje, em que o Evangelho tem sido divulgado nos 4 cantos do mundo. Além de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora a realidade é que tudo que há no mundo, age contra os propósitos de Deus para o ser humano. O homem quer se submeter ao governo de Deus, mas os mecanismos terrenos lhe dominam e lhe torna escravo do pecado com suas consequências. E me prende debaixo. O apóstolo dos gentios chega onde efetivamente ele deseja, que é justamente demonstrar que todos os seres humanos se tornaram prisioneiros do pecado e de suas consequências. Portanto, fica bem claro que o homem é um escravo de suas palavras, ações e intenções maléficas, que o torna servo de situações que só trazem prejuízos para si e para os outros. Assim sendo, o livre-arbítrio leva ao pecado,
e naquilo que nossos primeiros pais desejaram se tornar livres, por meio do livre-arbítrio, não ganharam sua independência, pelo contrário se tornaram escravos das artimanhas e armadilhas do diabo com os seus demônios, que influenciam os filhos dos homens à rebelião contra Deus. Da lei do pecado. Esta lei do pecado são as forças escravizadoras da desobediência que atua na carne dos seres humanos para que todos os filhos dos homens não façam a vontade de Deus. Além do mais, esta lei do pecado é o próprio engano que habita no homem, quando ele pensa que tem o livre-arbítrio para fazer o que bem deseja, porém a realidade é que todos são dominados por forças malignas que só escravizam. Todos sabem que a vida de rebeldia aos mandamentos de Deus traz consigo seus muitos prejuízos, mas assim mesmo correm livremente em busca da pecaminosidade. E por que isso acontece? Porque a prática do pecado deliberado produz a morte da consciência, deixando o homem dominado pela apostasia que está nos meus membros. Paulo fala do corpo, da carne e das vontades distorcidas de todos os homens naturais. O ser humano que vive uma vida normal nesta dimensão da existência humana não possui o entendimento para compreender estes assuntos abordados por Paulo. Porém, quem tem a luz do Espírito de Deus sabe que a dura realidade do dia a dia de todos os habitantes da Terra se retrata nas teses expostas pelo apóstolo neste tema tão profundo. Só Cristo tem misericórdia de nós, por isso que ele se manifestou neste mundo, para em ato soberano de misericórdia nos resgatar do pecado, anulando assim as consequências terríveis da queda da raça humana. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista Francisco Amâncio.